Olá, seja bem-vindo ao nosso espaço Examinando as Escrituras. Estamos aqui falando sobre batalha espiritual. Enfim, chegamos ao capítulo 6, que a partir do verso 10 até o verso 24, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir, verso 11, de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir às ciladas do maligno. Uma das grandes tendências da igreja contemporânea é ir para dois extremos. Uma parte da igreja tem como tendência subestimar o inimigo. Como seria terrível um exército enfrentar uma batalha sem conhecer as táticas de guerra do seu inimigo. Um bom exército, para ter vitória, precisa conhecer muito bem as estratégias de guerra, as estratégias de milícia, de batalha do exército inimigo contrário, para que por fim possa ter êxito nessa batalha. Além disso, uma outra tendência é a igreja também superestimar o inimigo. Alguns que valorizam de uma forma demasiada o exército das trevas, dando um poder muito maior a Satanás, ao diabo e aos seus anjos, como se Deus não fosse o único ser do universo, onipotente, todo-poderoso. Ele disse a Abraão: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Satanás foi um anjo que veio a cair e ele não tem os atributos que apenas Deus, na sua essência, no seu caráter, no seu ser, possui esses atributos. Satanás é um anjo caído. Ele tem poder, sim, poder esse que foi dado por Deus. E na soberania de Deus, não faz parte do caráter de Deus retirar aquilo que ele mesmo atribuiu. Mas ainda assim, Lúcifer e seus anjos não possuem poder maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso, triunfa sobre todas as batalhas e Ele quer capacitar o exército da igreja, o seu povo eleito, chamado, separado para anunciar as grandezas, para anunciar as maravilhas, o seu poder às nações da terra, dando um testemunho, como disse o apóstolo João: maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Aquele que está em nós é maior. E assim vamos trabalhar nesse aspecto agora do capítulo 6 de Efésios. 4 pontos importantes que o pesquisador, estudioso das Escrituras, Warren Wiersbe, traz 4 pontos importantes que queremos aqui trabalhar: o inimigo, o equipamento, a energia, a força e o encorajamento para o exército de Deus. Vamos trabalhar hoje o inimigo. Você conhece o exército do inimigo? Você conhece o exército da igreja de Deus, o povo de Deus, chamado de exército, aquele que Josafá recebeu a ordem de Deus dizendo: olha, diga ao meu povo, diga ao teu exército, ó Josafá, que a batalha é minha, eu vou pelejar por vós. Mas nós precisamos conhecer como igreja o inimigo. Esse inimigo em Efésios capítulo 6 diz que ele é invisível. Por isso que no capítulo 6, verso de número 11 a 12, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e contra as forças dominadoras do mal. Nós não enxergamos o inimigo, mas ele existe. Ele pode não ser visível, mas as suas ações, os seus atos, as suas atitudes são possíveis de serem mensuradas a partir das circunstâncias e até de pessoas que, tomadas por esses espíritos, por essas forças dominadoras, são capazes de engendrar os pensamentos e os intentos das potestades. Além disso, esse exército inimigo, esse inimigo é chamado de maligno, contra as forças dominadoras do mal. Esse mal, onde o próprio Satanás, a partir da queda, da transgressão, onde ele veio a transgredir e trouxe como premissa esse mal que está em sua natureza,
Ele projetou isso na raça humana e tem projetado até hoje, no mundo contemporâneo, os seus tentáculos, assim como ele usou Caim para matar Abel, trazendo um sentimento, um dardo inflamado dele mesmo, jogado no coração de Caim, no quesito da inveja. Foi esse dardo que foi acolhido por Caim, mas lançado pelo próprio mal, pelo arquétipo, pelo próprio Satanás. Além disso, ele é astuto. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6,11, para que possamos, verso 11, ficar firmes diante das ciladas do diabo. Satanás é astuto. No livro de Jó, Deus perguntou a ele, de onde tu vens? Ele disse, de rodear a terra, de dar uma volta no mundo. Parece que às vezes as trevas nos dão uma trégua, mas de repente as próprias trevas vêm como de espreita para tentar derrubar o povo de Deus, os filhos de Deus, a fim de denegrir a ação, o caráter e os atributos de Deus expressos em meio ao seu povo. Além disso, ele é persistente, esse inimigo é persistente. No verso 13, o apóstolo Paulo diz, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Isso mostra da importância de permanecermos, estarmos firmes diante de todas as múltiplas tentativas das trevas de tirar-nos da posição que Deus tem nos outorgado. Além de persistente, ele é um oportunista. No verso 14, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Satanás busca o que no ditado popular se diz, o calcanhar de Aquiles. Aquela região frágil, vulnerável, minha e sua, para tentar jogar o dardo e nos atingir, a fim de derrubar o servo e a serva de Deus. Ele é, de fato, um oportunista. E, além disso, é um exército inimigo numeroso. O verso 12, o apóstolo Paulo fala muitas vezes aqui de uma verdadeira hierarquia. Ele diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra principados, potestades, contra as forças dominadoras do mal. Isso mostra uma hierarquia. Há líderes e liderados. Há toda uma hierarquia de poder das trevas tentando se levantar. E eu quero desafiar você a pensar sobre este exército inimigo. Um exército que se levanta a cada dia, que tem aproveitado as oportunidades, tem se aproveitado de situações, como foi o caso de Sansão, em sua fraqueza na área sexual, tentando derrubar o servo de Deus, a serva de Deus. Desafia o seu coração a pensar acerca do inimigo, não para superestimar este inimigo, não para valorizar esse inimigo, mas para conhecer as estratégias, as ações, as maquinações, a fim de que quando entrarmos em guerra, entrarmos em batalha, pelo Espírito, possamos desbaratar e desfazer e aniquilar todas as ciladas, todas as estratégias deste exército inimigo. Deus abençoe a sua vida. E lembre-se da palavra de Efésios 6. Revista-se de toda a armadura de Deus, que será o nosso tópico próximo do nosso estudo, a fim de que por esta armadura você e eu possamos resistir e estarmos firmes diante das ciladas do inimigo. Até breve no nosso próximo estudo, aqui no nosso espaço, examinando as Escrituras Sagradas. Até breve. Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe, muito obrigado.